Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pop Class Enem. Eu sou Natália, estudante de medicina da Universidade Federal do Piauí, e hoje iremos falar sobre o sistema nervoso. Aqui está o roteirinho da nossa aula. Começaremos pela introdução ao sistema, passaremos pela divisão dele, e mencionaremos e explicaremos estruturas como encéfalo e médula espinhal. Vamos falar sobre as camadas que revestem o sistema nervoso central e vamos, por fim, explicar o sistema nervoso periférico. Introduzindo um pouco o assunto, temos que a função do sistema nervoso é de perceber estímulos, de interpretar informações, de armazenar informações e responder a esses estímulos. Isso tudo vai ser possível porque ele é composto por um tecido nervoso, tema da aula da semana passada, e que ele tem uma rede de comunicação entre as suas células que permite a geração de impulsos nervosos caracterizados pela mudança no potencial da membrana, também tema da aula da semana passada. E esses impulsos, essa comunicação entre as células vai permitir com que essas funções desse sistema possam vir a ocorrer. E aí ele vai ser dividido em várias partes. Temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é formado pela medula e pelo encéfalo. E o encéfalo vai ser formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Sendo que o cérebro vai ser formado por telencéfalo e diencéfalo, e tronco encefálico vai ser composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado pelas terminações nervosas, pelos gânglios e pelos nervos, sendo os nervos divididos em cranianos e raquidianos. Começando pelo encéfalo, temos que ele vai ser parte do sistema nervoso central e vai se localizar dentro do crânio. Ele vai ser formado pelas estruturas já mencionadas, o cérebro, telencéfalo e diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. O cérebro, ele vai ter a função de interpretar informações, promover planos de ação, pela memória, pela inteligência, pelo aprendizado. Então, ele é responsável por interpretar as informações captadas e transmitidas até ele, armazená-las em forma de memória e utilizá-las para promover planos de ação. E ele vai ser dividido em telencéfalo, que vai ser subdividido em hemisférios e em lobos, e a outra parte é o diencéfalo, que vai possuir estruturas como tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Quando falamos do telencéfalo, primeiramente vamos citar suas substâncias, mencionadas nas aulas da semana passada. Sua substância externa é cinza e é chamada de região cortical. Essa substância é formada pelos corpos celulares dos neurônios. E a sua parte interna é formada por substância branca, que é composta pelas fibras nervosas, pelos prolongamentos desses neurônios. Já em questões de divisão, essa é uma vista superior, em que vamos ver dois hemisférios divididos pelo sulco longitudinal. Aqui temos um sulco longitudinal e aqui temos um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. E aqui nós vamos perceber a vista de uma perspectiva inferiorizada, em que nós temos aqui um hemisfério e aqui o outro hemisfério, só que numa perspectiva diferente. Nessa primeira imagem, nós estávamos olhando superiormente. Nessa outra imagem, estamos olhando de uma perspectiva inferior. Esse é o telencéfalo e esses são seus dois hemisférios. E aqui, uma visão desse telencéfalo de uma perspectiva lateral, em que a gente vai ver
o corpo caloso com uma estrutura que vai conectar esses dois hemisférios. Esse telencéfalo ele vai ser subdividido em lobos, que vão ser o frontal, o parietal, o temporal, o occipital e mais um que é chamado de ínsula. Eles vão ser caracterizados por algumas funções de áreas que estão neles, como por exemplo, o frontal ele vai possuir áreas de linguagem, uma área motora, uma área de olfato e, além disso, áreas de pensamento e de emoções. O temporal, ele vai possuir uma área de audição. O parietal, ele vai possuir uma área somestética, ou seja, uma área sensitiva. O occipital vai possuir a área da visão. E a ínsula vai possuir uma área gustativa. São algumas características presentes nesses lobos que são peculiares e importantes de se mencionar. E já agora, partindo do telencéfalo com suas divisões de lobos e hemisférios, vamos para o diencéfalo. E a primeira estrutura que podemos mencionar é o tálamo. Aqui numa visão lateralizada, nós temos a visão do tálamo, e aqui vamos ter uma visão melhor. O tálamo é composto por duas massas ovoides de substância cinza, ou seja, de corpos celulares, e todas as mensagens sensoriais, com exceção do olfato, vão passar por ele. Ele é o que se chama de estação integradora. Ele vai receber esses impulsos, essas fibras, e vão direcionar para as áreas adequadas em que esses impulsos vão ser compreendidos. Além dessa função de estação integradora, ele vai possuir funções motoras, vai possuir funções de comportamento emocional, de relação com a memória, enfim, várias relações. Já outra estrutura presente no diencéfalo, que fica abaixo do tálamo, é o hipotálamo. Ele vai fazer um controle da atividade visceral e ele vai ser extremamente importante para a regulação interna do nosso corpo. Ele vai controlar o sistema nervoso autônomo, que iremos falar mais no final dessa aula, e as glândulas endócrinas, que vão produzir vários hormônios importantes para a regulação do nosso corpo. Então, ele é importante, sim, na homeostase. E ele vai ser responsável pelo controle, por exemplo, da temperatura, do comportamento sexual, do apetite, do equilíbrio hídrico. Além disso, ele vai ter uma relação íntima com glândulas produtoras de hormônio, como, por exemplo, a hipófise, tanto a neurohipófise como a adenohipófise. O hipotálamo vai sintetizar ADH e a adenohipófise também vai ter uma relação com o hipotálamo, que ele pode estimular ou inibir as ações dessa glândula, que vai ser importante por produzir o hormônio de crescimento, o LH, o FSH, vários deles. E, além disso, ele tem uma ação importante no ciclo do sono e vigília, ou seja, ele tem relação com glândulas endócrinas, ele tem relação com controle de temperatura, com controle hídrico. Então, é uma estrutura realmente bastante importante para a nossa homeostase. Além disso, outras duas estruturas do diencéfalo são o epitálamo e o subtálamo. O subtálamo ele tem funções motoras. E o epitálamo ele vai ter uma relação muito grande também com o ciclo sono-vigília, por possuir a glândula pineal, que vai estar relacionada à melatonina. E agora,
partindo do cérebro e indo para o tronco encefálico, nós vamos ter que o tronco encefálico vai estar entre a medula e o diencéfalo e vai ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo ele vai estar logo abaixo do tálamo e vai receber informações como o tônus muscular e como a postura corporal. A ponte ela vai ser uma estrutura importante de conexões e vai exercer papéis como, por exemplo, conectar fibras nervosas do cérebro e direcioná-las ao cerebelo. Já o bulbo, ele é um importante centro de controle das funções vitais, como, por exemplo, da nossa frequência respiratória, como regular os batimentos cardíacos, acelerando-os ou reduzindo-os. Lembrando que o coração, ele gera os seus próprios estímulos para o batimento, mas o bulbo ele vai ter um papel de regulação dessa intensidade. E, por fim, a última estrutura que falta citar do encéfalo, o cerebelo. O cerebelo ele vai ser esta estrutura e ele vai ser dividido em lobos. Temos o anterior, o posterior e o flóculo nodular. E ele vai fazer atividades relacionadas à motricidade. Ele vai receber informações sobre estiramento de músculos, sobre as articulações, e ele vai coordenar o movimento a partir do controle do tônus muscular e a partir do aprendizado motor. E para fazer isso, além das informações sobre os músculos e sobre as articulações, ele também recebe informações visuais e informações de estruturas responsáveis pelo nosso equilíbrio. Então, assim, a gente viu essa parte aqui do encéfalo. O cérebro com telencéfalo, dividido em seus hemisférios e lobos, o diencéfalo com tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo, o cerebelo com a questão da motricidade, do equilíbrio, o tronco encefálico com o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né, com aquela questão da respiração, com a questão do controle da intensidade dos batimentos cardíacos, de funções vitais. E agora nós vamos passar para a última estrutura que vai citar, que vai compor o sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Ela vai se localizar dentro do canal vertebral, da coluna vertebral, e ela vai fazer limite com o bulbo, que a gente tinha citado, e possuir em seu interior um canal com líquido. Ela vai conduzir impulsos vindos do neurônio para o encéfalo e vice-versa, conduzir impulsos, mensagens vindas do encéfalo para as estruturas do corpo através do neurônio. E ela vai ser formada externamente por substância branca e internamente por substância cinzenta. E assim nós completamos todo esse percurso do sistema nervoso central. E agora vamos passar para as camadas que vão revestir esse sistema nervoso central. Temos que elas são divididas em dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater, ela fica logo abaixo ao osso e é a camada mais espessa e resistente. E ela contém vasos e nervos. Está aqui. Já a aracnoide, ela fica abaixo da dura mater e ela tem esse nome por causa do seu emaranhado de trabéculas, que parecem uma teia de aranha. E a mais interna é a pia mater, que ela é bem delicada e vai acompanhar os vasos que penetram no tecido nervoso. Essas camadas estão tanto no encéfalo
quanto na medula. Elas revestem o sistema nervoso e são chamadas de meninges. E aqui a gente tem uma outra perspectiva, não é? Temos aqui o osso. Abaixo do osso temos a dura mater. Abaixo da dura mater, a aracnoide. E abaixo da aracnoide, a pia mater. E entre essas meninges, essas camadas, nós vamos ter espaços. Primeiramente, temos entre a dura mater e o osso o que se chama de espaço epidural. Entre a dura mater e a aracnoide, temos o espaço subdural. E entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter o espaço subaracnoide. E esse espaço, ele é bem marcante. Ele está cheio de trabéculas e nele é que vamos ter o líquido cerebroespinal, ou líquor que nós chamamos. Ele vai ser um líquido transparente que vai ter função de proteção mecânica dessas estruturas do sistema nervoso central. E agora que entendemos as estruturas desse sistema nervoso central e as suas camadas, só falta falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico vai ser formado por nervos, gânglios e terminações nervosas, como já mencionamos, sendo que os nervos têm 12 pares cranianos e 31 pares raquidianos. Os cranianos vão partir das estruturas encefálicas e os raquidianos das estruturas da medula. O sistema nervoso periférico, além de sua divisão em questões de nervo, também vai ter uma divisão em questões funcionais. Ele vai ser somático quando é responsável por um controle voluntário, como esse que eu estou exercendo nas minhas mãos. Eu quero, eu envio o comando e é voluntário. Já o autônomo, ele é um controle involuntário sobre músculos lisos e músculo cardíaco. Ele vai ser aquele controle das nossas funções vitais, dos nossos órgãos, que nós não temos consciência de que estamos fazendo. E para isso, ele pode desenvolver um controle autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. O controle simpático vai agir principalmente através da noradrenalina e vai estar relacionado com o que chamamos de situações de luta ou fuga. Enquanto o parasimpático, ele vai estar mais relacionado com o uso da acetilcolina e com situações de repouso e digestão. E aqui nós temos um quadro comparativo desses dois. O simpático, como pode ver, ele vai estar relacionado à dilatação da pupila, permitindo uma maior entrada de luminosidade. E ele vai inibir salivação, peristaltismo, vai inibir atividade estomacal. Além disso, ele vai relaxar os brônquios, acelerar batimentos cardíacos, estimular a liberação de glicose pelo fígado, estimular a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxar a bexiga e promover a ejaculação. Já o parasimpático, ele vai estar mais relacionado com situações de repouso e digestão. Então, ele contrai a pupila para regular a luminosidade, ele estimula a salivação, atividade estomacal, peristaltismo. Além disso, estimula a vesícula biliar. Ele vai ser responsável pela contração da bexiga, promove a ereção, reduz batimentos cardíacos e contrai os brônquios. E, além disso, no sistema nervoso periférico, junto ao sistema nervoso central, além dessas ações que vale a pena funcionais de serem lembradas, como as ações autônomas, simpáticas e parasimpáticas, temos também uma interessante associação, que são os arcos reflexos. Temos, na verdade, que o processamento de informação é recebido,
conduzido, ele vai ser processado no encéfalo e vamos ter uma resposta. Só que há algumas situações que a gente tem que ser mais rápido do que o processamento permite. Então, a resposta ocorre antes da gente entender o que está acontecendo, mais ou menos assim. É o que ocorre no arco reflexo. Vai ser uma resposta reflexa a um estímulo sem uma intervenção consciente. E ele vai ser controlado pela substância cinza ou da medula ou do bulbo. Então, aqui nessa imagem nós temos uma pessoa está aqui com o dedo perto da vela. É algo que vai causar um dano. E aí, o receptor sensorial vai enviar esse estímulo passando pela raiz dorsal. Um neurônio associativo vai levar esse estímulo para o neurônio motor. E o neurônio motor vai atuar no músculo, fazendo com que essa pessoa retire rapidamente o dedo desse fogo. Ou seja, não foi algo consciente. Ele não botou o dedo no fogo e aí ele sentiu que doeu e aí depois ele tirou. Não, ele tirou e só depois é que ele percebeu a dor. Ou seja, só depois que veio a ter uma consciência disso. Mas o ato de retirar foi um reflexo. Outro exemplo que temos é justamente do reflexo patelar. Usa-se o martelo, o neurônio sensitivo percebe, vai pela raiz dorsal e vai haver uma resposta através de um neurônio motor que vai fazer o levantamento da perna. Ou seja, é um reflexo. E aí tem essa imagenzinha que representa mais ou menos o que ocorre. O dedo vai entrar em contato com o espinho. Esse estímulo vai ser carregado e vai ser levado a um neurônio, de um neurônio sensitivo ao neurônio motor, que vai fazer a retirada do dedo. E outros neurônios vão ser encarregados de levar essa informação ao cérebro, que vai processar o que aconteceu depois. Então, primeiro a pessoa retira, depois é que a pessoa diz, ai meu Deus, isso doeu. E com isso, com todas as informações, nós podemos resolver algumas questões. Primeira delas, para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 graus Celsius e 17. Para manter-se dentro dessa faixa em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema. A gente lembra que quando a gente falou do sistema nervoso, a gente falou do hipotálamo e regulação da temperatura. Então, a gente tem aqui o nervoso. O esquema dado representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de controle da coordenação motora e equilíbrio, controle da tireoide e dos ritmos cardíaco e respiratório são exercidas respectivamente por, coordenação motora e equilíbrio, estrutura 5, que é o cerebelo. Tireoide, a gente tem o hipotálamo com esse controle sobre as glândulas. Então, estrutura número 2. E ritmos cardíaco e respiratório, a gente tem, no caso, o bulbo, estrutura 3. Então, 5, 2, 3. Alternativa D. Qual dos seguintes comportamentos envolve o maior número de órgãos do sistema nervoso? Salivar ao sentir o aroma de comida gostosa. Levantar a perna quando o médico toca com o martelo no joelho do paciente. Piscar com a aproximação brusca de um objeto. Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. E preencher uma ficha de identificação. Bem, todas essas primeiras 4 alternativas a gente tem reflexos, a gente tem ações involuntárias e reflexos a algum estímulo. Mas nessa última, a gente tem uma ação que precisa de uma interpretação do que está acontecendo,
de um planejamento do que se vai preencher, de um planejamento de quais movimentos, de quais músculos vão se mover para promover esse preenchimento da ficha. Então, letra E. Um motorista infrator, ao dirigir na via costeira em alta velocidade, perdeu o controle do carro numa curva, sofrendo um acidente. Ao chegar ao pronto-socorro, diagnosticou-se uma isquemia cerebral do lobo frontal do cérebro. Como consequência, poderá haver comprometimento da capacidade do motorista para... Bem, a gente lembra primeiramente que o lobo frontal do cérebro está relacionado com áreas de linguagem, com áreas motoras e também de pensamento. Então, piscar sobre o estímulo de uma luz intensa? Não. Salivar ao sentir o aroma de uma comida? Preencher uma ficha de identificação? Sentir dor ao encostar no ferro quente? A mais adequada é a letra C, que está relacionada com o que a gente estudou sobre as funções do lobo frontal. A figura representa um arco reflexo. O calor da chama de uma vela provoca a retração do braço e o afastamento da mão da fonte de calor. Imagine duas situações. Em A seria seccionada a raiz dorsal do nervo e em B a raiz ventral. Considere as seguintes possibilidades relacionadas à transmissão dos impulsos nervosos desse arco e indique quais dessas possibilidades aconteceriam na situação A e na situação B. Então, na situação A, a gente tem um corte da raiz dorsal que tem uma fibra sensitiva, ou seja, que sente o calor. Então, a pessoa, quando seccionar aqui, não só não vai sentir o calor, como não vai ser conduzido um estímulo para a fibra motora responder. Então, no A, a pessoa não sente a queimadura e não afasta a mão. Já no B, a pessoa vai ter seccionada a raiz ventral, ou seja, a parte motora. Ou seja, a sensitiva vai ainda perceber o calor e enviar o sinal, mas a motora não vai conseguir fazer a retirada da mão. Então, a pessoa sente, mas não afasta. Sendo assim, a alternativa mais adequada, a letra C. E agora aqui. A tabela mostra os efeitos da ação de dois importantes componentes do sistema nervoso humano. Aqui correspondem X e Y. Bem, em X temos contração da pupila, estímulo de salivação, estímulo do estômago e dos intestinos, contração da bexiga e estímulo à ereção. Temos uma atividade de repouso e de estímulo à digestão, característico do sistema nervoso autônomo parasimpático. Já em Y temos dilatação da pupila, inibição da salivação, inibição do estômago e do intestino, relaxamento da bexiga e promoção da ejaculação, tendo mais uma situação característica de inibição de digestão e de luta ou fuga, sendo característica do sistema nervoso autônomo simpático. E em uma situação de emergência, como fuga de um assalto, por exemplo, qual deles será ativado de maneira mais imediata? O Y. E forneça um outro exemplo diferente dos das tabelas para a ação desse componente do sistema nervoso. Um exemplo diferente seria, por exemplo, em Y, que é o simpático, o aumento dos batimentos cardíacos, e em X, a redução. Também temos essa questão. Diversas atividades humanas estão sob o controle de nossa vontade, enquanto outras ocorrem de forma autônoma. Analise a representação abaixo. Considere o neurotransmissor geralmente liberado em cada caso e assinale a alternativa que completa as lacunas 1, 2, 3. Então, o sistema nervoso periférico é dividido em autônomo e que é somático. Então, reserva a letra D e a letra A. O autônomo vai ser dividido em simpático, em que o mediador químico é a noradrenalina,
E o parasimpático, que o mediador é a acetilcolina, sendo a letra mais adequada a letra A. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Sei que é um conteúdo extenso e cheio de detalhe, então revejam essa aula, pratiquem os exercícios. Essas foram as referências utilizadas, caso queiram dar uma olhada, e sigam nas nossas redes sociais.